desde os primórdios, a arte ela sempre se propôs ser relacional, onde então qual é o fio que nós perdemos ao longo desse caminho? E eu não estou falando de uma relação, de um relacional que se dá somente no mesmo espaço. Estou ampliando a possibilidade relacional, inclusive em palco italiano, com quarta parede. Como é que a gente resgata essa possibilidade de se relacionar com a obra, que o indivíduo se relacione com a obra, né? Está dizendo isso, né? Que a arte ela se propõe a estreitar relações, né? Saber de quem está adentrando esse espaço também. Mas isso não significa que o indivíduo ele tem que receber um manual de instrução para entender a minha obra, porque aí também deixa de ser relacional. Então qual é o limite? Qual é o limite? Né? Quantas vezes, nossa gente, quantas vezes na história da minha vida, assim, eu ia assistir uma coisa e as pessoas falam assim, isso é peça para inteligente. Entendi. E aí eu volto numa coisa que eu sempre falo, assim, que não é minha frase essa, tá? Eu super pego para mim, mas não é minha. É de uma diretora do Rio de Janeiro, diretora do Pequeno Gesto, do Rio de Janeiro, e ela diz, o primeiro veículo da arte e do teatro não é o entendimento, é a sinestesia. Pensar teatralmente e artisticamente é encontrar caminhos sensoriais para atingir a sinestesia humana. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz. É quase histérico. Como as meninas lá do Histeria disseram. Isso ressoa muito. As mulheres sentem. Por isso elas são vistas como histéricas. Né? Talvez esse seja o papel da arte mesmo. A gente chama histérico mesmo. A gente fica encontrando caminhos, outras possibilidades de relação, outras possibilidades de comunicação. Porque já não dá mais. Não dá mais para eu ir ao teatro e ver um bom texto sendo encenado. Porque se eu for ver um bom texto, eu prefiro ler na minha casa. Que é perto da minha geladeira, meu sofá. Eu vou ao teatro para ver o que o meu colega fez daquele texto. Isso é incrível. Porque daí eu não preciso saber o que está lá no texto. É incrível o que ele fez desse texto. Né? Mas isso, retorno a dizer, são inquietações minhas. Não é certo, não é errado. Aliás, na arte não tem certo nem errado, eu acho, para mim. Essa arte que busca outras camadas de interlocuções políticas e sociais, ela é vista enquanto interstício social. Pode passar para mim, por favor? Interstício social foi criada por Karl Marx, lá no Capital. E aí você fala, gente, comunista, marxista. Uai, o cara criou isso. Para a gente ver como a gente lê mal o Capital. Né? Ele criou esse termo, interstício social, que significa um espaço de relações humanas, sugerindo outras possibilidades de troca. Ele cria espaços livres e gera um ritmo contrário ao ritmo das ações cotidianas, favorece o intercâmbio humano. Isso não é maravilhoso? A gente começa a ver até o Capital de um outro jeito. Não diz que a gente faz dele, mas aqueles 3 livrões lá que a Vanessa tem lá em casa, que a Vanessa faz ciências sociais, 3 livrões assim, ó, né? Dá vontade de ler, porque você fala assim, cara, incrível, né? E ele vai falar que a arte que problematiza, não ele, desculpa, a arte que problematiza, eu coloquei, a arte que problematiza as relações, que se debruça sobre ela, já entra num aspecto político, para além do discurso da fala, do microfone aberto, que também é importante. É importante ter panfletagem e é importante ter tudo isso. Mas também é importante a gente começar a pensar o que o noticiário não dá conta. O que o noticiário não dá conta? O que a notícia dura não dá conta? O que as ciências duras não dão conta? E aí a gente entra. É quando a gente transforma tudo isso em poética, em poesia. Pode passar, por gentileza. Tá. Eu estou vendo aqui porque é muito grande isso aqui. Eu fico aqui.
O Marx, ele já vai falar do relacional lá atrás, quando ele cita essa frase dele: a essência da humanidade é o conjunto das relações humanas. Ele já vai falar do relacional. E aí, assim, a gente tem que ficar trazendo essas pessoas, essas outras estações, para nos alimentar nisso que a gente faz. Porque nenhum livro de teatro vai falar deste jeito, ou pelo menos a gente não lê deste jeito. Mas está lá. Está lá. Peter Brook vai falar assim, Grotowski vai falar disso, né? Meyerhold vai falar disso, Martin Olsen vai falar disso. Aliás, Martin Olsen é uma leitura que eu indico para todo mundo, que mudou minha vida na faculdade quando eu conheci o livro. Todo mundo conhece o livro dele? Gente, está todo mundo aqui. Martin Olsen é americano, não gosto muito dos americanos. Oi, André, tudo bem? Ele escreve um livro, ele diz que ele é um bisbilhoteiro austral. E ele escreve um livro chamado As Máscaras Mutáveis do Buda Dourado, a dimensão espiritual da interpretação teatral. Olha que lindo. E ele vai falar que o ator é o primeiro xamã que a gente tem notícia na humanidade. Que o teatro não nasceu com Téspis, que numa noite de embriaguez, depois de uma colheita daquelas, ele subiu na carroça, se deslocou do coro e falou: eu sou o Téspis. E aí surgiu a figura do primeiro ator. Ele fala que o teatro não nasceu aí, o teatro nasceu lá nas manifestações. Ele já vai falar da relação, já vai falar do relacional, daí importa vai falar do tal da interpretação, tal mesmo, T-A-O, tal da interpretação. Vale a pena a gente ler. É um trabalho para o ator, mas é um trabalho de resgate também, né? Dentro disso, assim, não existe fim da arte, fim da história, né? Assim como no jogo, quando as possibilidades estratégicas vão mudando, o jogo também vai mudando. E ele vai se retroalimentando. E vão surgindo outras possibilidades de jogos, que não é mais importante, hoje não é mais importante o significado desse jogo, mas o como e o que ele causa. Como, por exemplo, a arte relacional com criança. Você propõe, você tem um começo, um meio e um fim. Dentro disso, essas estações têm porosidade. Precisa ter porosidade. Porque, ok, você inicia um jogo. Viola Spolin já fala isso, né? Ela fala: o pé acerta a bola no espaço e quem atira a bola é o olho. Não é o pé, é o olho. Então, quando você propõe um jogo com essa criança, com essas crianças ou com esses outros espectadores, dependendo daquilo da forma como ele processar, porque também diz respeito às experiências que ele traz, desde lá do ventre da mãe dele, da forma como ele foi. Gente, parece coisa de hippie fora de hora isso, mas não é não. Não é coisa de Nanaíra fora de hora. É real. Lá em Salvador a gente fala Nanaíra, eu trouxe para a vida, Nanaíra. Não é Nanaíra, isso é real. Porque pode ser tanto transformador e um deleite, como pode ser um gatilho. Porque a gente não sabe das experiências das pessoas. É um ato de responsabilidade. Isso tudo pode mudar. Chega um momento que não importa mais o sentido daquilo, mas importa o que aquilo está gerando. E que novos jogos vão sendo propostos. Antigamente, o espectador vinha ao teatro para se identificar com a personagem. Hoje, o espectador, mesmo que inconscientemente, ele não vem ao teatro para se identificar com a personagem, porque com o advento do cinema, o cinema já faz com que isso aconteça, de forma muito simultânea. A gente entra no cinema, a gente assiste o filme e a gente já se identifica com a personagem, não com o ator. O espectador vem ao teatro hoje por causa do jogo. Ele vem ao teatro por causa do jogo. Seja de que característica for. Ele vem buscar jogo. Porque a televisão já dá para ele a identificação. Já dá tudo isso para ele. A internet já dá para ele, os fake news, o Facebook. Né? Ele já cria pessoas que ele não é. Aliás, esse livro aqui, A Salvação do Belo, do Byung-Chul Han, ele vai falar do liso. Não tem nada a ver com teatro. Mas ele começa... Gente, é um chinês, né? Então ele já começa assim. O belo é a marca do presente, ponto. O liso é a marca do presente, ponto. Eu estava falando do belo,
confundi. Se vocês ficaram curiosos para saber o que é o liso, ele vai falar sobre essas plataformas lisas que a gente tem de comunicação e que a gente vai criando outras, a gente se identifica com aquele padrão de beleza, né? É aquela coisa, o belo ali. E que nem sempre é o real. E na maioria das vezes não é o real. Porque a gente também está vivendo uma época de pós-verdade, né? A gente sabe que a gente está vivendo uma época de pós-verdade. O nosso governo está aí para falar, né? Enfim, o cara falou que ia fazer, as pessoas não acreditaram que o cara ia fazer, a gente ficou assim, meu Deus, mas então você está voltando num cara que é mentiroso. Não, mas ele não vai fazer, e voltar no cara, agora o cara está fazendo, meu Deus do céu, o cara está fazendo, mas ele falou que ia fazer, gente. Eu desconfio demais das pessoas. Então, essa questão do jogo, né? O Duchamp vai falar que, Duchamp das artes visuais, ele vai falar que a arte é um jogo entre todos os homens de todos os tempos. Ele precisa ser fomentado. E a arte, ela só nasce de uma pulga atrás da orelha. Para a gente criar outras possibilidades, porque a gente não tem mais, já não é mais suficiente, né? Isso significa que a arte como jogo interhumano supera a comodidade do que chamamos de arte, ou seja, ela supera a própria arte. Vocês mandam material para a SESC, para... Quem mais está trabalhando nessa aventura da arte relacional aqui? Só os meninos? Gente, vamos começar aí. Você se relacionou com o quê? Sim, você... Ótimo, você foi um espectador. Perfeito. Também já é sua, né? Isso é muito legal. Eu fiquei assim de responder porque eu me relacionei legal, porque também é sua, porque é isso, só faz sentido se ele estiver, né? Quantas vezes vocês mandam e as pessoas falam assim, mas o que é isso? Em que caixa eu coloco isso? A gente está conversando, né, Milena? Né, Van? A gente, no SESC mesmo, né? A primeira vez que a gente fez SESC com Procura-se Ninguém, com esse projeto da Odisseia, né? E a gente mandou material, né, e tal, papapá. E a gente teve uma reunião com a pessoa de teatro, eles tiveram uma reunião lá, professor de teatro, o pessoal de teatro, organização de teatro, programação, né, de artes visuais e de turismo. Porque turismo achou interessante, falou, nossa, vai pra cidade, né, que legal. E era uma programadora interessante, porque ela se interessava por essa coisa de caminhar pela cidade e tal, queria entender. E aí, artes visuais, programação de artes visuais e turismo se interessaram, falaram assim, a gente quer. E teatro? A Companhia da Não Ficção não trabalha com programação de teatro do SESC. Porque eles não sabem que caixa colocar a gente. Não sabe se é performance, não sabe se é intervenção, não sabe se é relacional, não sabe se é teatro, não sabe, mas tem texto, mas tem relação, mas tem um momento que tem um personagem lá que vai lá, cola um negócio lá no Anhangabaú, coloca a terra indígena, e outro não sei quem, ele vem, sobe na estátua, mas o que é isso? Né? Então assim, a gente trabalha muito mais com a galera de artes visuais, de performance, né? E de turismo. Primeira vez foi turismo e artes visuais, porque acabou que lá eles conversando, aí todo mundo falou, eu quero, artes visuais eu também quero, quem vai fazer, não sei o que, aí ela falou, ok, turismo tem muito menos dinheiro no SESC do que artes visuais, vamos fazer junto. Que não dá para pagar o turismo, não dá para pagar o cachê. E aí os dois se juntaram e contrataram a gente. E aí a gente fez 2 planos para eles de trabalho, eles queriam que a gente fizesse só em Santana, mas Santana não tinha nada. Daí a gente fez 2 planos de trabalho, a gente falou, vamos fazer nas linhas subterrâneas do metrô, porque de Santana até Liberdade, olha só, termina em Santana, começa em Santana, termina na Liberdade. A gente pode fazer todo o trajeto lá embaixo, as pessoas pegam o metrô, as pessoas caminham, a gente faz isso aqui. Ou então pega um ônibus e leva as pessoas para o centro da cidade. E aí eles preferiram pegar um ônibus e levar as pessoas para o centro da cidade. Aí a gente fez lá. Mas é isso, assim. Onde é que a gente coloca, né?
Eu acho que supera um pouco o sentido do que é. Não que seja bom ou ruim, mas acaba superando o sentido, né? O 10 minutos para você, por exemplo, como é que você explica, como é que você registra um tipo de obra dessa, né? Que são microações que compõem um todo, que é um circuito. E como é que você faz o cara entender? Que na verdade é muito simples de entender. Mas também é um processo de mudar a chave para você compreender. Falar, é possível. Mas nem sempre o programador está com essa disposição de virar a chave e pagar para ver. Próximo, por favor. Aí, essa imagem é do Elliot Sica, é um dos parangolés dele. Elliot Sica também foi um flaner. Ele pegava ônibus onde ele morava, ônibus que ele não sabia onde ia dar, e ele simplesmente ia no Rio de Janeiro. Eu quero ver onde isso vai dar. Já é aí a caminhada com prática estética. E ele disse que o parangolé, quando ele cria o parangolé, ele tira o quadro da parede, veste o quadro. O corpo ganha espaço, cor, né? Tudo isso, mas ele diz que ele vai perceber, ele utiliza a palavra perceber. É importante que a palavra percepção, a gente volte um pouquinho aos primórdios da palavra percepção, segundo Merleau-Ponty, que é um filósofo também, que vai falar do corpo, assim como Spinoza fala do corpo. Ele vai falar que percepção não é cerebral. A palavra percepção é movimento, significa movimento, ou seja, o modo como eu lido, interajo, compreendo o espaço onde eu estou. É tão lindo, né? Que daí sai desse lugar cabeção e diz, percebi. Não, gente, você percebeu aqui. A gente está falando de novo de corpo. E o Merleau-Ponty vai falar que a palavra corpo, ele vai falar assim, é uma forma muito simples, mas que é muito rebuscada. Assim, corpo não é nada mais do que uma zona de passagem entre o interno e o externo, onde o invisível se torna visível. O corpo é obra de arte. Só isso. Não é lindo? E aí a gente entra na palavra percepção, a gente entra na palavra espaço, a gente entra em tudo isso, né? E aí eu faço essa... Por que eu trouxe isso? Porque a Elliot Sica disse que ele vai perceber a potência do parangolé quando ele bebe e come a fruta inteira da mangueira, da escola de samba Mangueira. Ele fica um tempo fora do país, e aí as pessoas perguntam para ele, tem um depoimento dele falando isso, e perguntam para ele, você sente falta da mangueira? Ele fala assim, não, eu não sinto falta da mangueira, porque só sente falta e saudade aquele que só provou uma parte da fruta. Eu comi a fruta inteira. Mangueira está em mim. Então ele percebeu no samba, do pé no chão no samba, a possibilidade e a potência do parangolé. Aí ele começa a descrever o parangolé como algo, aquilo que não é, mas é aquilo que se experiencia. Né? Essa obra que é corpo. Então, a partir disso, no doutorado eu venho trabalhando o parangolé como um conceito capaz de gerar subsídios para a construção de um acontecimento relacional performativo. Um acontecimento parangolé. Não precisa dizer esteja. E tudo bem se as pessoas não quiserem também. E aí eu faço essa pergunta, que tipo de pedagogia pode ser pensada para uma arte relacional? Ou que tipo de preparação o artista tem que ter para adentrar nos labirintos da arte relacional? Por que eu coloco essa questão? Porque pensar... Pode passar para a próxima, por gentileza? Pensar uma arte relacional é dar um salto de deshierarquização. Não é mais o artista que brilha. Quem importa é o convívio, quem importa é a relação. Merleau-Ponty também vai falar que a obra acontece no meio, na velocidade, no movimento. Não importa o início nem o fim. Não importam as estações, importa o espaço de uma vírgula e outra. Os espaços da respiração. Ele vai dizer que isso é potente. Quando a gente começou a trabalhar o Procura Sem Ninguém, né, foi muito, né, Van? A gente falava muito assim, né, para as performances, não é você que importa.
Não é você que importa. Cuida do outro, não é você que importa. A gente teve, numa das vezes que a gente fez, a gente teve uma conviva cega. Eu tive a oportunidade, um grande presente de dar aula durante, foi um ano, né? Para o Teatro Cego em São Paulo. E não eram atores, né? E eu fui dar aula para eles e tal, e imagina aula de corpo e dirigir e tal, e assim, né? Como é que você dá aula de corpo para pessoas que não enxergam, né? Eu sendo vidente, eles me chamam de vidente, né? Nos chamam de vidente. Então é colocar o corpo todo, é transformar o corpo todo em massa acoplada neles, né? Como é que eu vou falar de um rolamento se ele não está vendo, né? Então, eu acoplo o corpo e passo por essa experiência com ele. Pode ser dolorosíssima para mim, como foi, porque você sai acabada. E numa dessas apresentações, uma das minhas alunas, a Eva, que é linda, é uma senhora linda, e ela é cega de nascença. Tem vários níveis de cegos, né? Tinha lá alunos que sofreram acidente, trabalharam na Petrobras, que explodiu um negócio na cara e ficou cego. Um outro menino que teve glaucoma, que foi perdendo. Enfim, várias... Uma que estava em processo, né, de trauma, de perder a visão. Então, pessoas que já têm o contato visual, né, já simbólico, né, já tem a leitura simbólica de mundo, né? A Eva não. A Eva não tinha. Era uma senhora. E a gente fez um trabalho de depoimento pessoal, eu dirigi eles num espetáculo a partir de histórias da infância deles. Foi lindo, assim, foi um presente mesmo. E ela foi, não procura-se ninguém. Ela queria ir, ela falou, vou. Falei, tem certeza, Eva? Vou. Aí eu falei assim, Eva, só que lá você não vai poder usar bengala, tudo bem? Ela falou, tá, mas aí como é que eu vou andar? Eu falei, então tá. Aí eu e a Vanessa sentando, então a gente já não estava mais no esquema de 1 para 1, a gente falou, a gente vai ter que colocar um performer, um artista, para a Eva. Direto para ela. Então, todas as arquiteturas corporais no espaço, na rua, o Giovanni não fazia, ele ficava com ela e descrevia no ouvido dela muitas coisas que ele estava vendo. E ela foi sem a bengala. E ela passou pela experiência. E aí, no final, ela... Porque ela ouvia muitas coisas do corpo, esquerda, lá. No final, ela falou... A gente perguntou para ela, e aí, Eva, tudo bem? Tudo ótimo. Tô animadíssima. Tudo ótimo. E aí, Eva, o que você sentiu, né? Você quer falar pra gente? Quero falar um monte de coisa. O que você quer falar? Parecia que eu estava assim, olha o imaginário, sendo conduzida por um coro grego. Não tinha nada disso. Um coro grego, mas foi uma coisa impressionante. E foi a primeira vez que eu mergulhei. Como assim, Eva? Falei assim, eu sempre tive medo de mergulhar. A gente fez um trabalho lá no Teatro Cego, que era fazer um movimento de mergulhar com eles, tá? Ela falou, mas eu não sei fazer. E ela ficava brava, mas eu não sei fazer. Você fica falando pra fazer isso, não sei o quê. Eu falei, Eva, é o seguinte, você vai chegar na tua casa, você vai pedir pra alguém encher um balde de água pra você. Você vai ficar enfiando a mão nesse balde de água. É isso que eu vou fazer. Amanhã você vai fazer essa experiência, só na mão. Entendeu? Ok. Mas aí lá na coisa, foi a primeira vez que eu mergulhei, porque quando chega o lençol da lixa paper, o divisor de plástico, a gente vai embaixo e tem um barulho de mar e o barulho do plástico. Então, o Giovanni foi com ela, falou, mergulhar, Eva, e ela foi, e ela gritava, e entrava naqueles buracos, né, Vanessa? Foi uma das coisas mais lindas, assim. Essa questão da deshierarquização, né? Como é que eu também transfiro para o outro e deixo ele atuar? Isso pode ir para um outro lugar. Mas como é que... Sim, ele tem um espaço, eu tenho meu espaço, e aí a gente junta os dois espaços, a gente cria um terceiro espaço. Né? E aí, assim, nesse sentido, a arte relacional hoje, por isso que eu fiz aquela pergunta pedagógica, porque
É muito novo isso também nas universidades, de se ensinar arte relacional, de se falar sobre arte relacional, mesmo porque a gente só fala da arte relacional com um painel eurocentrista, e não Brasil. E a gente precisa trazer para o Brasil, porque tem muita coisa acontecendo no Brasil, e o Brasil, ele é relacional. Glauber Rocha já dizia isso, que a gente tem a potência da criação típica de países de terceiro mundo. Ele vai dizer num texto chamado Estética da Forma, Glauber Rocha, lá atrás. Então, a gente tem que começar. Eu tenho feito esse... a gente foi para Portugal em 2017, no final do ano, e a gente teve a possibilidade de apresentar pesquisa e fazer uma experiência no Porto, né, na cidade do Porto. E foi muito impressionante, né, Van? Foi muito legal. E a gente percebeu como as nossas pesquisas aqui no Brasil são pesquisas de ponta. As pesquisas que foram apresentadas, gente, não é por nada, eu não sou bairrista, eu sou super porosa, mesmo. Mas é que a gente é muito colonizado, a gente sempre acha que o que é de fora é melhor. Mas a gente não pode esquecer que eles têm mais dinheiro que a gente, tem um monte de coisa. Mas, ok, né? Tem aí uma leitura também que às vezes a gente não tem. Mas a gente tem a potência da criação típica de países de terceiro mundo. E a gente tem isso. Antes, Oswald de Andrade já dizia, lá no Antropofágico, ele dizia que antes dos portugueses chegarem no Brasil, nós já tínhamos alegria. Então, aí a gente fala do Spinoza de novo, né? Então, assim, pensar uma arte relacional, já estou terminando, pensar uma arte relacional não é pensar, trabalhar os labirintos na arte relacional, não é pensar procedimentos somente para o artista, ou para o espetáculo, ou para aquilo que a gente vai fazer. A gente precisa pensar procedimentos para o espectador. E aí a gente entra numa coisa chamada recepção teatral. Uma das primeiras pessoas a pesquisar recepção teatral aqui no Brasil é o Flávio Desgrandes, né? Que hoje está em Santa Catarina. Mas já tem outras pessoas e outras mulheres também pesquisando recepção e tal. Então, a gente entrou num lugar que a gente está em si mesmado, a gente faz teatro para a gente mesmo, a gente faz arte para a gente mesmo, né? A gente está... E a gente não pensa no outro, a gente não pensa no cara que a gente vai falar. Então, ok, que relacional é esse? Eu não estou falando nada diferente de jogo. E eu não estou falando de manual, de que o cara precisa ter o manual para sobreviver no meu acontecimento, no meu espetáculo, na minha performance. Não, estou falando de uma estrutura de jogo, de pensar o trabalho enquanto tabuleiro de jogo, onde as regras são apresentadas. Dentro dessas regras ele vai modificar, mas pensar procedimento para essa pessoa é a possibilidade de a gente caminhar e construir juntos, tirar ele do lugar de voyeur, e que o lugar de voyeur seja uma escolha dele, também é importante. Porque às vezes a pessoa não quer participar, e quer ficar só aqui, a gente não vem, tem que ter uma relação, não está só no Pode passar, né, querido? Essa obra de cima é a rede da Lygia Clark. São estruturas de elástico, né? E ela as pessoas vão juntando, vão fazendo amarrações e todos vão fazendo novas configurações dessa rede, né? O Rancière vai chamar de Partilha do Sensível. Esse livrinho aqui, ó, bem bonitinho. Depois, se vocês quiserem, gente, vocês podem pegar. Ele vai chamar de partilha do sensível o que as práticas relacionais instauram, né? Partilha do sensível significa compartilhamento de ideias, experiências, vivências, que são experimentações de novas possibilidades, que não são globais, mas que são compartilháveis em pequenos núcleos. A gente chega em micro-utopias. O que ele vai chamar de partilha do sensível, eu não coloquei aqui, o Gumbrecht vai chamar de construção de presença. Ele vai chamar da construção da presença, né? Essa possibilidade, assim. E aí o Camprini também vai falar sobre a questão da presença, né? Cada um vai dando um nome, tentando falar, mesmo que a gente, durante a vida inteira, a gente tentou explicar o que é presença, né? No teatro. A gente vai tentando, meu Deus, como é que a gente... Pode passar, por favor. E aí eu termino aí, com Rancière. É preciso um teatro sem espectadores, no qual quem assiste aprende
em vez de ser conduzido por imagens, no qual quem assiste se torna participante ativo, em vez de ser um voyeur passivo.